Olá, pessoal. Então, vamos continuar, né, aí falando do processo de envelhecimento do módulo 9. E agora eu vou passar para vocês o roteiro 3, tá ok? Então, o roteiro 3, ele vai fazer uma revisão aí das artérias e veias, da histologia, né, das artérias e veias, e também falar um pouquinho o que o processo de envelhecimento vai provocar aí nessas artérias e veias, ok? Então, nós temos aí uma lâmina, vocês já viram essa lâmina, é uma lâmina de artéria e veia, né, para a gente ver a diferença entre os dois tipos de vasos, depois a gente vai dar uma passada nela, tá? E a gente vai também correlacionar o processo de envelhecimento com as alterações que vai acontecer no sistema cardiovascular, como um todo, né? Coração e veia, artérias e veias também. Aí a gente começa, né, pelo depósito intracelular de alguns pigmentos que acontecem normalmente num processo de envelhecimento nas fibras cardíacas. Então, as fibras cardíacas, elas têm, né, deixam aí com o tempo um rastro é, do processo delas de envelhecimento, tendo esse depósito aí, que é o depósito de lipofuscina. Mas a gente vai falar melhor sobre lipofuscina um pouquinho mais para frente, tá certo? Então, basta vocês saberem que esse depósito dessa substância amarela aqui próximo ao núcleo das fibras cardíacas é um sinal de envelhecimento. Outro processo aí que é comum, né, em lesões subsequentes, principalmente do músculo cardíaco, é a substituição das células musculares que vão morrendo, que vão sendo lesionadas por tecido fibroso. Então, isso daí, por exemplo, é um coração que teve lesões, né, das células musculares. Isso pode acontecer, por exemplo, num infarto. Então, supondo aí que o indivíduo teve um infarto pequeno, ele teve morte das suas células musculares cardíacas, né? Os chamados cardiomiócitos, e a morte desses cardiomiócitos fez com que o tecido fosse substituído por um tecido conjuntivo, então uma fibrose desse coração, tá? Isso também pode acontecer durante o processo de envelhecimento, em que algumas células vão morrendo. E vocês sabem que o músculo cardíaco, assim como o músculo esquelético, não tem uma boa regeneração, né? Não regenera. Uma vez perdida essa célula, ela não é recuperada. Então, isso vai sendo substituído por um tecido conjuntivo. Pode acontecer também um aumento da resistência dos vasos, né? Uma resistência periférica, o que leva a uma hipertrofia do miocárdio, né? Então, por exemplo, se a parede dos vasos, por exemplo, a parede da artéria aorta, ela vai ficando mais enrijecida, né, mais resistente, depois a gente vai ver por que que isso acontece. O coração ele tem que aumentar a sua força de contração para conseguir vencer essa barreira, né, dessa resistência vascular periférica. E aí vai ocorrer uma hipertrofia do músculo cardíaco, principalmente no ventrículo esquerdo, que é a câmara cardíaca que é responsável por bombear o sangue para a artéria aorta, né, para todo o corpo. Então, vocês estão vendo aqui à direita uma fibra de espessura normal e aqui os cardiomiócitos com a sua fibra hipertrofiada, né, por causa dessa resistência vascular periférica. É possível que ocorra também alterações valvulares, né? Então, por exemplo, aqui tem uma válvula aórtica. Lembra que a gente tem no coração quatro válvulas, né? As chamadas atrioventriculares, né? A tricúspide do lado direito e a bicúspide do lado esquerdo. E nós temos as válvulas arteriais. A válvula aórtica, que é essa que vocês estão vendo, e a válvula pulmonar. Essas duas últimas, elas são formadas por pequenas válvulas chamadas de semilunares, que são esses saquinhos aqui, né? E essas válvulas semilunares, elas podem calcificar, tá? Então, vocês estão vendo aí exatamente uma calcificação, né, na parede dessas válvulas. Pode acontecer outros tipos de lesões, degenerações, espessamentos, né? E essas calcificações colágenas. A mais comum aí das ocorrências, de acordo com o envelhecimento,
é a calcificação da válvula aórtica, que é exatamente essa que vocês estão vendo. Então, essa calcificação aí, ela acontece pelo depósito, né, de cálcio, vai acumulando cálcio ali, e ela vai ficando enrijecida, vai ficando calcificada, né? O acúmulo de lipídio e outros tipos de degenerações são menos frequentes. Nós temos também a alteração da parede dos vasos, que era aquilo que eu tinha falado ali, o aumento da resistência vascular. É comum com o processo de envelhecimento ocorrer um depósito de cálcio na parede dos vasos, né? E esse depósito de cálcio provoca uma calcificação das paredes, ok? Isso vai levar a um aumento na quantidade de colágeno, né? Vai haver atrofia e descontinuidade da fibra elástica, ou seja, há uma perda de elasticidade da parede dos vasos. O cálcio se deposita, né? E ao se depositar ali, ele aumenta a rigidez da parede do vaso, né? Reduz a elasticidade e aumenta a rigidez. Então, esse daqui é um vaso num exame radiográfico, né, um exame por imagem, e vocês veem que está brilhando, né? Então, esse brilho aí é em decorrência do depósito de cálcio nessa parede. E isso daí é aquilo que eu falei, isso que na artéria aorta, por exemplo, o coração vai ter que fazer uma força maior para vencer essa resistência. Outra coisa que pode acontecer nos vasos aí é a ocorrência da chamada arteriosclerose. A arteriosclerose, né, tá definido aqui embaixo para vocês. Ela é uma doença que se caracteriza pela destruição, né? Isso daí é muito comum no processo de envelhecimento, vai diminuindo a quantidade de fibras musculares lisas e também a diminuição de fibra elástica, como eu já tinha falado. E com isso, né, é comum o depósito de cálcio nessa parede, vai enrijecendo a parede do vaso. Então, esse enrijecimento, ele pode ser por depósito de cálcio, mas ele pode ser também por depósito de gordura, como vocês estão vendo aqui à direita, né? Então, o enrijecimento da parede do vaso, ele se chama arteriosclerose, que é diferente de aterosclerose, né? A aterosclerose é o depósito de gordura, tá? Então, esse depósito de lipídios aqui com espessamento da camada média se chama aterosclerose, mas isso pode levar ao enrijecimento do vaso, que aí, no caso, é a arteriosclerose, né? Então, eles são independentes aí. A arteriosclerose pode ser provocada por esse depósito de gordura, que é o depósito dos ateromas, né, gordurosos. Então, o depósito de gordura também pode tornar o vaso mais rígido, né? E ele pode chegar ao caso de obstruir o fluxo, né? E impedir a passagem do sangue. Então, a arteriosclerose, ela pode ocorrer ou não pelo depósito de gordura, pode ser só por depósito de cálcio, perda do tecido elástico, tá? Mas também pelo depósito de gordura pode acontecer esse enrijecimento. Então, só frisando aí para vocês. Aterosclerose é o depósito de placa de gordura, principalmente na túnica média do vaso. E a arteriosclerose é a perda de elasticidade da parede. Pode ser em decorrência da aterosclerose ou não. Pode ser um outro motivo também, tá? Ele pode provocar calcificações e aumentar com isso a tortuosidade de vasos, então os vasos vão ficando irregulares. Aí a lâmina, que eu tinha falado para vocês, nós temos aí dois tipos de artéria, né, para vocês verem. A artéria, que é chamada de elástica, e a artéria, que a gente chama de muscular, tá? Essa artéria aqui é uma artéria elástica, tá bom? Como exemplo de artéria elástica, a gente tem a aorta, então as grandes artérias, elas têm mais fibra elástica do tecido conjuntivo do que a célula muscular lisa na túnica média. Então, a gente tem aqui embaixo, na parte interior do vaso, a túnica íntima, que é o endotélio, né, que é epitélio pavimentoso simples, mas a túnica íntima tem também uma camada de tecido conjuntivo, que é chamada de tecido conjuntivo subendotelial.
Aqui é a túnica média, que nas artérias elásticas tem mais fibra elástica, que é o que vocês estão vendo em vermelho, do que células musculares, tá? E aqui é a camada adventícia, que é tecido conjuntivo, geralmente tecido conjuntivo frouxo. É muito comum, né, a gente visualizar na túnica adventícia a presença de pequenos vasos. Então, é o vaso pequeno que irriga o vaso grande, que é o caso do vasa vasorum, tá? Então, aí mais detalhes, né, da túnica adventícia, cheio de gordura, né, é comum as artérias, principalmente as artérias de grande calibre, ter tecido adiposo ao seu redor, né, para absorver a elasticidade da artéria. Então, essa é uma artéria que tem muita elasticidade, né? Ela tem alta capacidade de distensão, e, na verdade, menos capacidade de contração, né? Por isso, menos músculo liso e mais fibras elásticas. Aí as três camadas, né? A túnica íntima, a túnica média, a túnica adventícia, e aqui a luz do vaso. Essa artéria é uma artéria muscular, né? À esquerda, né? A artéria de médio calibre e muscular. Então, a parede da túnica média dela possui mais fibras musculares lisas do que fibra elástica. Tem fibra elástica? Tem. Ela tem capacidade de extensão? Tem, mas menor do que a das fibras, as das artérias elásticas. E ela tem mais capacidade de contração, porque a musculatura lisa tem aquele movimento, né, involuntário, que é contínuo. Aqui no interior, a túnica íntima, dá para ver as células endoteliais bem achatadinhas, então o epitélio pavimentoso simples da região endotelial. E aqui a túnica média, formada por musculatura lisa. Aqui é a adventícia, né, tecido conjuntivo frouxo. E aqui à direita uma veia. Então, vocês se recordam que a veia, ela tem uma túnica média bem mais estreita, né? A quantidade de musculatura lisa, de células musculares lisas, é bem menor. Enquanto a artéria, ela tem um formato mais esférico, mais aproximado do formato oval, a veia é bastante irregular nas suas características. Aqui uma artéria de médio calibre, muito bonita, né? Essa artéria muscular. Então, dá para ver que a túnica média tem células fusiformes. Olha o padrão do núcleo, né? Esse padrão alongado é chamado de padrão fusiforme, que é característica da musculatura lisa. O endotélio, né? O endotélio, que é o epitélio pavimentoso simples, que forma a túnica íntima. Abaixo dele tem um tecido conjuntivo subendotelial, que é tecido conjuntivo frouxo, né? Como todo tecido conjuntivo associado ao epitélio de revestimento, é tecido conjuntivo frouxo. E aqui a parte externa, né? A chamada adventícia, que também é formada por tecido conjuntivo frouxo. Vale lembrar que aqui é uma adventícia porque ela não é delimitada por mesotélio, e vocês percebem que esse tecido conjuntivo, ele não tem boa delimitação, ele invade os tecidos vizinhos, né? E essa invasão é importante para poder fixar as artérias e veias no tecido vizinho. Senão as artérias e veias ficariam soltas no nosso organismo, né? Mas elas são fixadas nos tecidos vizinhos. Essa é uma veia, né, de médio calibre. No interior dela está cheio de hemácias, células sanguíneas. Uma túnica íntima com células pavimentosas bem achatadas, né, bem alongadas. Essa é a túnica íntima. E a túnica média, extremamente fina, né? São pouquíssimas camadas de músculo liso ao redor das veias. Geralmente 2 a 3 camadas, enquanto as artérias têm uma quantidade maior de camadas de musculatura lisa. Aqui a gente tem a chamada arteríola. A diferença, pessoal, de artéria de grande calibre, artéria de médio, pequeno calibre e a arteríola tem a ver com o volume de sangue que passa por dentro dela, né? Então, a quantidade de sangue que cabe no seu interior. Então, a arteríola a gente chama daquelas artérias que passam um pequeno volume de sangue, mas isso é diferente de capilar, né?
O capilar, ele não tem túnica média, né? Ele só vai ter a célula endotelial. Então, ele não tem túnica média. Desde que você consiga enxergar a túnica média de forma bem visível, ele é uma arteríola, tá? E não capilar. Aí, uma outra arteríola, né? Aqui, uma vênula bem irregular, né? A vênula é bem irregular. Aqui, uma outra arteríola, tá? Então, mas uma diferença de tamanho mesmo. E aí, pessoal, aproveitando esse módulo 9 que a gente está falando das principais ocorrências patológicas, né, das alterações patológicas. Vou lembrar vocês, a gente está falando das alterações patológicas, porque vai ser muito importante esse conceito, né, de ocorrências patológicas a partir do módulo 10, que é o módulo que a gente, é, que é a oncologia. Se eu não me engano, vai estar alterado também, vai ser saúde da mulher primeiro. Mas saúde da mulher também vocês vão ver patologias, né? Então, essas ocorrências são bem importantes. E hoje, né, nesse roteiro 3 eu deixei para falar com vocês sobre alterações do interstício. Até agora, a gente estava falando das alterações intracelulares, né? O acúmulo de substâncias dentro da célula, as ocorrências intracelulares. Hoje, né, nesse roteiro, quero falar com vocês das alterações que ocorrem extracelularmente, ou seja, na matriz extracelular. Então, isso é chamado de alterações intersticiais ou do interstício, tá? Então, vamos conhecer um pouquinho dessas alterações. Interstício, pessoal, é sinônimo de matriz extracelular, que a gente chama de MEC. E o tecido que tem uma quantidade maior de matriz extracelular é o tecido conjuntivo, né? Então, nós vamos ver poucas alterações, por exemplo, em tecido muscular, né? Alterações de interstício. No tecido muscular é muito pouco, porque ele praticamente não tem. Então, ele é mais comum nos tecidos conjuntivos, né? Mas é comum, por exemplo, nos tecidos de preenchimento, nos tecidos ósseo, no tecido cartilaginoso, ou seja, em todos aqueles que têm origem conjuntiva. Então, a matriz extracelular é uma rede de macromoléculas, é uma rede bem complexa, na verdade, né? Tem cientistas que falam que a matriz extracelular, ela se comporta como um órgão à parte, né? Que é uma estrutura extremamente importante. E essa complexa rede de macromolécula preenche espaços intercelulares. E aí a gente vai ver por que que ocorre algumas alterações neste interstício. Bom, antes de falar das alterações, eu preciso explicar um pouquinho para vocês como que é organizada essa matriz extracelular. A gente falou brevemente disso na primeira conferência lá do primeiro ano, mas foi muito breve. Então, eu quero retomar esse assunto aqui com vocês. Então, primeiro eu vou apresentar para vocês quais são as macromoléculas da matriz extracelular. Essas macromoléculas, né, elas originam três tipos de fibras, tá? Então, nós temos aí, tem as macromoléculas e tem as fibras, perdão, né? E essas fibras são formadas por componentes proteicos. Então, nós temos, vamos começar aí pelas fibras. Os primeiros componentes, né, os principais componentes aí das fibras são a proteína colágeno, que forma dois tipos de fibra, a fibra colágena e a fibra reticular, sendo que a gente tem no nosso organismo 7 diferentes tipos de colágeno. Dizem alguns autores que são 11, né? O Junqueira descreve 7, se depois vocês quiserem dar uma olhada lá. 7 tipos de colágeno. O colágeno do tipo 1 é o mais resistente, e o colágeno 7, né, e os posteriores são os menos resistentes. Então, o colágeno do tipo 1 forma as fibras colágenas, que são as fibras mais resistentes que a gente tem no nosso corpo. Que eu até já mostrei numa outra lâmina, né? Naquela lâmina
do primeiro roteiro para vocês. As fibras colágenas são essas cor de rosa que vocês estão vendo aqui. Ela é mais espessa e é formada por um colágeno mais resistente, então ela é mais resistente. Já nós temos um outro tipo de fibra chamada fibra reticular, que não está presente aqui, né? A fibra reticular é formada pelo colágeno do tipo 3. Então, ele é um colágeno menos resistente. Mas o colágeno do tipo 3, ele tem uma característica importante. Eles se entrelaçam. Então, as fibras reticulares se entrelaçam, formando uma estrutura que a gente chama de retículo. Por isso a palavra retículo. Então, isso aumenta muito a resistência das fibras reticulares. E as fibras reticulares, né, elas são muito comuns na formação dos órgãos linfóides. Então, por exemplo, o baço, timo, linfonodos, todos esses órgãos linfóides, eles têm uma complexa rede de fibras reticulares. Então, a gente diz que nós temos aí um tecido conjuntivo chamado tecido conjuntivo reticular, tá? Então, depois, mais para frente, a gente vai falar um pouco mais disso, falando de órgãos do sistema linfóide, que a gente vai rever lá no módulo 12, tá? E nós temos as fibras elásticas, que são essas mais escuras, fininhas que vocês estão vendo, são bem delgadas, parece uma teia de aranha. As fibras elásticas são formadas pela proteína elastina, tá? Bom, tanto a fibra colágeno, tanto o colágeno quanto a elastina é produzida pelo fibroblasto, que é a principal célula que constitui os tecidos conjuntivos. Portanto, essas fibras, elas são extracelulares. Elas estão fora da célula, ou seja, elas compõem a matriz extracelular. Bom, nós temos aí as proteínas que são não fibrosas, ou seja, são proteínas que não formam fibra, não forma fibra colágena, nenhum tipo de fibra, mas são proteínas importantes para a adesão dos componentes à matriz. Por exemplo, a adesão de uma célula na matriz, a adesão de uma fibra na matriz extracelular. As principais são, nós temos várias, né? Mas as principais são a laminina e a fibronectina. Elas estão esquematizadas aqui embaixo, né? Então, laminina e fibronectina são proteínas adesivas. Então, elas servem, por exemplo, para a célula, né, aderir ali, até para as células epiteliais fazerem essa adesão no tecido conjuntivo adjacente. E aí, o terceiro componente da matriz extracelular é a chamada substância fundamental amorfa. Essa substância fundamental amorfa é composta por dois tipos de substâncias: o fluido intersticial e as proteoglicanas e glicosamina-glicanas, que são as GAGs, que eu até já falei delas para vocês em outro roteiro. O fluido intersticial que forma essa matriz amorfa, né? Então, essa matriz amorfa ela é gelatinosa, ela forma um gel. Então, ela tem um componente aquoso muito importante. Então, esse fluido ele é formado por água, íons, pequenas moléculas, né, de baixo peso molecular. E além desse fluido, nós temos ainda aí os proteoglicanas, que são proteínas bem complexas, e as GAGs, que são as glicosaminas glicanas. Essas substâncias, elas conferem essa característica gelatinosa à matriz extracelular. Então, a matriz extracelular é bem gelatinosa mesmo, por causa desses componentes. Então, aí, né, uma vez apresentados os componentes da matriz para vocês, eu quero falar um pouquinho das alterações que essa matriz sofre, tá? Então, nós podemos ter alterações em vários tipos de componentes. Por exemplo, eu vou começar aí falando das alterações do colágeno, né, da proteína colágeno, que vai levar a uma malformação das fibras colágenas. Então, aqui nós temos um exemplo, né, por exemplo, de um defeito genético que provoca um colágeno irregular, um colágeno inadequado.
Então, um colágeno que tem principalmente a perda de resistência. Quando a gente tem um colágeno que tem esse defeito, são várias alterações que podem ocorrer no organismo, principalmente a formação de aneurismas. Então, o aneurisma, que a gente vai estudar lá no terceiro ano, vocês vão ver em detalhes os aneurismas, né? Eu queria que vocês se recordassem que isso é uma alteração da fibra colágena. Então, essa fibra colágena, ela é uma fibra mais frágil. Como ela é uma fibra mais frágil, ela vai ceder com a passagem do sangue, porque o sangue passa pela artéria com alta pressão. Então, quando o sangue passa em alta pressão aqui pela artéria, como o colágeno é frágil, ele vai formando uma bolha lateralmente, né? E essa bolha, em algum momento, ela pode romper. E se romper, vai haver um sangramento, né? Imagina uma bolha dessa na aorta, por exemplo, né? Se romper um aneurisma de aorta, vai sangrar até o indivíduo morrer, né? É muito difícil de salvar, por exemplo, os aneurismas mais perigosos, se bem que aneurisma sempre é uma situação muito, muito grave. As situações mais graves são de aneurisma cerebral, né? Por motivos óbvios, porque um sangramento no cérebro vai levar à morte dos neurônios. E o aneurisma de aorta, seja de aorta torácica ou abdominal, tá? Então, aqui a gente tem a histologia, né, de aneurisma, onde você vê que a parede do vaso sanguíneo está completamente anormal em relação à camada normal do lado. E aqui à direita a gente tem um sangramento, né? Um hematoma, porque esse aneurisma aqui ele rompeu exatamente nessa região. E aí, nós temos um defeito colágeno que vai afetar uma outra região do corpo, né? Vocês sabem que o tecido ósseo, ele é formado, a matriz óssea é formada por colágeno, né? Assim como a matriz cartilaginosa. Então, o colágeno que forma o osso, quando ele é defeituoso, né? Esse colágeno ósseo, ele vai provocar alterações no esqueleto. E aí, provoca uma doença gravíssima chamada osteogênese imperfeita. A osteogênese imperfeita, né, é também conhecido como ossos de vidro, porque o osso fica muito frágil, então ele quebra com muita facilidade, sofre fraturas. Quase sempre essas fraturas são espontâneas, inclusive, né? Então, o indivíduo que tem osteogênese imperfeita tem que ter um cuidado todo especial para não sofrer fraturas, tá? Então, é um gene, na verdade, é um problema genético que provoca uma produção defeituosa do colágeno, um colágeno defeituoso, né? E o indivíduo pode sofrer múltiplas fraturas, inclusive intraútero. Então, existem casos na literatura onde relatam que o bebê, né, o feto, ele sofre fratura já dentro da barriga da mãe, né? E que é muito complicado essa situação, não, não é indicado deixar parto natural, porque a passagem pelo canal vaginal poderia levar a fraturas, então é indicado cesariana. Então, isso é uma série de cuidados especiais. Aí nós temos um outro problema associado a colágeno, né? A malformação de colágeno, provocando a síndrome de Marfan. A síndrome de Marfan provoca aí um tecido conjuntivo extremamente elástico, né? Então, uma elasticidade maior e uma menor resistência do colágeno, né? E isso vai formar tanto o esqueleto quanto outras partes do corpo. No esqueleto, as alterações mais comuns é o aumento anormal dos membros, né? Do comprimento dos membros. Então, tanto o membro superior quanto inferior extremamente alongados. Característica essa que é chamada de aracnodactilia, né? Então, parecendo uma aranha. Aí os braços de uma aranha, né? Mas pode afetar também os pulmões, né? Formação das camadas do olho, a formação do coração por causa dos envoltórios de tecido conjuntivo que estão ao redor do coração e claro, também dos vasos sanguíneos.
Aí nós temos situações menos comuns, que são as alterações das fibras elásticas, né? A alteração da fibra elástica mais comum é a chamada elastose. A elastose, ela provoca um aumento na elasticidade daqueles locais onde ocorre fibra elástica. Então, por exemplo, as artérias, né, de grande calibre, que são artérias elásticas, como a aorta, né? Ela tem um aumento, né, da elasticidade. Então, pode levar a uma expansão exagerada desses vasos sanguíneos, tá? Então, isso daí é uma imagem da pele, né? A região da derme reticular, que é o local do tecido conjuntivo denso não modelado, é muito rico em fibra elástica. E vocês percebem que ele tem uma diferença de coloração, né? Sutil, mas o tecido conjuntivo frouxo está rosado, porque tem mais fibra elástica, e o tecido conjuntivo denso está mais basófilo, está mais arroxeado. Isso é por causa da deficiência da elastina que é produzida aí. O indivíduo, né, que tem elastose, ele tem, por exemplo, uma alteração de elasticidade dessa derme reticular. E o indivíduo fica parecendo pele de galinha. Já viu pele de galinha? A pele de galinha solta do osso com facilidade, solta dos músculos, né? E a elastose provoca isso. Então, como se a pele estivesse soltando do músculo. Então, a pele fica frouxa, tá? E acaba se soltando dos músculos. E aí a gente tem o depósito de substâncias na matriz extracelular, no interstício. E aí, gente, a gente tem uma ocorrência extremamente importante, né, nesse depósito de material, que já já vou falar com vocês. Nós temos aí a hialinose, que é esse caso que vocês estão vendo, né? Que é, na verdade, uma proteína do plasma que acaba exsudando, né, acaba saindo de dentro dos vasos sanguíneos e se deposita na matriz extracelular. E aí ele forma essa característica acidófila, né, que vai corar com corantiosina e vai ficar acidófilo, tá? Então é um depósito que acontece de proteínas que circulam ali no plasma sanguíneo na matriz extracelular. Então vocês estão vendo aí, né? É, essa hialinose, né? Esse depósito de material hialina que pode levar ao aumento na quantidade de fibras colágenas. Essas fibras colágenas vão ficar muito espessas e pode levar à formação de uma cicatriz irregular, que é o queloide, né? Mas essa formação da cicatriz irregular é uma resposta a essa deposição de proteínas nessa região. Então, dá problemas de cicatrização na maior parte das vezes. E aí, um grupo de doença muito importante, tá? Que a gente vai até repetir, vai falar de novo em algumas outras situações, que é a amiloidose. A amiloidose, ela não é uma doença única, na verdade, é um grupo de doenças por deposição de material proteico no material extracelular de vários órgãos. Então, ele pode acontecer em várias situações, tá? Então, vocês têm aqui à esquerda o depósito desse amiloide no fígado e à direita no glomérulo renal, né? Então, dá uma doença aí chamada de amiloidose, que é bastante crítica, né? Dá problemas sérios, tanto no rim quanto no fígado, tá? Então, tanto no fígado, quanto no baço, quanto no rim, o amiloide, como ele vai se depositando, ele vai levando a uma intumescência e vai aumentando o volume. E isso vai aumentar também a consistência. Então, muitas vezes, a presença do amiloide ali no rim pode ser confundido com tumor, inclusive, né? Porque ele acaba ficando bem denso, né? Bem consistente e o volume bem aumentado do rim. E aqui a gente tem a deposição do amiloide no tecido parenquimatoso cerebral. E nesse caso, o amiloide, ele é um sinal de senilidade, ou seja, de envelhecimento.
Então, o processo de deposição do amiloide no parênquima cerebral, ele é natural com o processo de envelhecimento, né? Então, é um depósito ali de substância que leva a gente a concluir que o indivíduo está envelhecido, tá? Aqui tem uma placa de amiloide no cérebro, né, que tá lilás, né, e aqui tá vermelhinho, cor de rosa. Como ele é uma proteína, né, uma substância proteinácea, o amiloide, ele é eosinofílico, né? Então, ele é restos ali de substâncias proteicas, então ele cora mais frequentemente com eosina. E esqueci de te falar que isso é chamado de placa senil, né? Quando encontrado no cérebro. Ele é um indicativo de salinidade no cérebro, tá? Mas ele sempre é uma ocorrência patológica quando em outro órgão. E aí, né, eu trouxe para vocês uma descrição da amiloidose nos rins. A gente tem uma lâmina de amiloidose renal, mas essa amiloidose ela está muito no início. Então, tá difícil de ver até o amiloide na nossa lâmina. Então, eu trouxe, primeiramente, uma lâmina do anatipate, tá? Então, eu trouxe aqui algumas imagens do anatipate. Então, só voltando aqui, né? Isso aí é o roteiro de vocês, depois a gente vai ver os detalhes. Então, lá no Anatipate, tem essa imagem que é de uma amiloidose muito avançada nos rins. Então, o que que a gente encontra aí? Uma morfologia completamente descaracterizada daquele padrão de histologia do rim que nós estamos acostumados a ver. Então, não estamos vendo glomérulo, né? Não tem glomérulo aí, só tem túbulos, né? A gente está vendo alguns túbulos e alguns túbulos estão atrofiados. A gente não enxerga mais o túbulo e outros estão hipertrofiados, muito grande. Por causa da deposição do amiloide, vai pressionando esses túbulos e eles vão entrando em atrofia, tá? Então, aí, o que vocês estão vendo nessas imagens é um aumento gradativo da microscopia, da lente do microscópio. Então, aqui são glomérulos que não tem mais aquela característica comum do glomérulo, né? Ele está completamente obstruído. Então, ele virou uma bola que a gente fala de bola hialina. Por que hialina? Porque o amiloide se depositou ali e ele ficou todo esbranquiçado e aí cora, né, com eosina, fica esse rosa. Ficou rosado. Então, aqui é o local onde estaria o glomérulo. Aqui nós temos outro glomérulo completamente hialinizado, mas ele mantém aqui o espaço de Bowman, né? Aqui a parte externa da cápsula de Bowman, a parte parietal da cápsula de Bowman, mas o glomérulo, né, está totalmente tomado pelo amiloide. Então, essa substância rosada entre os núcleos celulares é que é o amiloide. Então, ele vai se depositando. Então, é claro que isso vai obstruindo os capilares sanguíneos do glomérulo e o rim vai deixando de funcionar, tá? Então, aqui, ó, também, né, o depósito de material hialino no glomérulo. E aqui, um glomérulo, o lado esquerdo dá para ver o amiloide, mas também a gente consegue enxergar núcleos celulares, né? Células provavelmente mesangiais ou células do capilar do glomérulo, né? Que à direita a gente praticamente não enxerga mais, né? Praticamente não enxergamos mais nenhuma célula aqui. Então, ele está completamente hialinizado. Então, isso aqui é um caso extremo, né? Então, aqui a região tubular, que é a região de túbulos contorcidos, de alça de Henle, completamente tomado por depósito de substâncias no seu interior. Então, os túbulos estão hipertrofiados, né, um aumento de tamanho, e cheio de substância proteica dentro dos túbulos, que a gente chama de cilíndricos hialinos na luz tubular, ou cilíndrico proteico, tudo dentro dos túbulos, que estão bem hipertróficos. E outros túbulos completamente atrofiados, como vocês estão vendo aqui, né, à direita. Então, bem atrofiado esses túbulos aí. Dá para ver o epitélio de revestimento, mas ele está bem estreito, né? A luz está bem estreita.
e no interior da luz, o depósito desses cilindros. Aí o estreitamento da luz, né, da região de vasos sanguíneos. Então, aqui artérias, as artérias que chegam ao rim, completamente estreitado. Então, há um depósito de amiloide também na parede das artérias, aqui à esquerda também. E aqui um glomérulo completamente hialinizado. Então, nesse caso, com alterações vasculares, tomando, ocupando praticamente o rim todo. Então, isso aqui é a lâmina que a gente tem de amiloide renal lá no nosso laboratório, tá? E aqui o glomérulo, dá para reconhecer o glomérulo ainda? Ele está aparecendo até que normal. Por que que ele não está normal? Porque a gente vê essas manchas bem eosinofílicas no interior do glomérulo, o que faz com que o glomérulo fique mais distendido. Então, há uma diminuição do espaço de Bowman, né? Então, diminuiu o espaço de Bowman ali, mostrando para a gente que tem aí o depósito de substâncias, que é o amiloide, mas em estágio bem inicial, ok? Então, esse, pessoal, foi o roteiro 3, tá bom? Eu espero que vocês estejam se divertindo com essas aulas do módulo 9 e daqui a pouco eu volto com o módulo 4, o roteiro 4, desculpa.